Olá, estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia. Eu sou Renato Queiroz e hoje o tema é geração distribuída fotovoltaica. Para essa conversa está comigo a professora a doutora Clarice Ferraz, que faz parte, é minha colega do Grupo de Economia da Energia e é professora da Escola de Química da UFRJ. Olá, Clarice, tudo bem? Bom dia, Renato. Prazer estar aqui com você novamente. Conosco também o Guilherme Aguiar, nos dando o apoio técnico para essa gravação. Clarice, eu vou dar uma introdução rápida aqui no tema, somente para aqueles que não estão ligados à questão que existe hoje, que é uma revisão da proposta regulatória que a ANEEL colocou em audiência pública para a geração distribuída fotovoltaica. Quer dizer, como é que funciona hoje o incentivo? Quando um consumidor adere à geração distribuída, ele passa a produzir energia em sua casa, no seu escritório, etc. Essa energia pode ser consumida imediatamente ou então ser transmitida para a rede da distribuidora e será compensada depois. A regra atual, que é de 2012, prevê incentivos para quem participa desse sistema. Na baixa tensão, quem tem a geração distribuída deixa de pagar componentes da tarifa de fornecimento sobre a parcela, certamente, da energia consumida e que é compensada pela energia injetada. A ANEEL propõe alterar essas regras. A agência argumenta que o objetivo da mudança é evitar que o custo desses incentivos esteja repassado aos demais consumidores. E ainda nessa introdução, para aqueles que não acompanham muito o tema, a ANEEL diz que em 2018 esse custo foi 205 milhões e que em 2027 serão 4 bilhões por ano. Ela decidiu, a ANEEL, não alterar os contratos de quem já tem a própria energia gerada. Quer dizer, os contratos já assinados, os firmados até a mudança da regra, não serão impactados. Aí eu pergunto já, Clarice, se é isso mesmo que eu falei e o que você pensa dessa mudança da ANEEL? Bom, Renato, obrigada pelo preâmbulo. É isso mesmo, né? Então, na verdade, quando você fala que a baixa tensão deixa de pagar, né, certos encargos, né, e certas partes da tarifa, na verdade, isso foi concedido porque faz parte desse sistema de geração distribuída, porque ele é gerado no local de consumo. Então, na verdade, quando eu estou gerando a eletricidade na minha casa, certo? Eu estou deixando de pegar, então, a eletricidade que está sendo produzida por um gerador, talvez isso venha de um reservatório, né? Estou deixando de evitar a linha de transmissão e a minha história, meu relacionamento vai ser com o meu distribuidor, porque aí sim, se eu deixar de consumir, então a energia que ele vai me vender vai ser de uma quantidade menor. Quando eu injetar, ele vai ter que lidar com essa energia que eu injetei. Então, na verdade, é realmente um problema que acontece em nível, né, da distribuição. Então, quando a ANEEL ela introduz essas mudanças, né, e fala que, olha, na verdade, agora vocês não vão mais pagar os encargos, né, sobre o balanço, que a gente fala, o balanço seria a diferença entre aquilo que a gente produziu em casa, através da geração distribuída, e aquilo que puxamos da rede, né? Então, vamos dizer que eu gerei 100 e meu consumo foi 150. Então, quer dizer que eu puxei 50 da distribuidora, quilowatt-horas. Então, a partir daí, né, além de eu pagar o custo de disponibilidade, que é um encargo fixo de rede, né, eu pagaria, então, os encargos sobre esses 50 quilowatt-horas. A ANEEL está dizendo que não, que agora, então, o consumidor tem que pagar sobre os 150. E isso gera uma forte contestação com toda a justificativa. Porque, como a gente acabou de ver, né, na verdade, por que um microgerador, né, um prosumer, ele vai pagar encargo de transmissão? Né? A geração que ele utiliza, ele não gera custo de transmissão. Então, realmente há um problema com a relação da tarifa, porque a distribuidora está tendo dificuldades para manter seu equilíbrio econômico-financeiro, mas a resposta da ANEEL não pode ser introduzindo, né, novos custos que não se justifiquem. Né? A gente tem que realmente, então, ver como vai ser o negócio da distribuição. Né? Enquanto essa geração distribuída está realmente onerando, né, o serviço do fio. Né? Então, isso, desde que o mundo tem introduzido, né, porções maiores de novas energias renováveis, que são intermitentes, etc., né, essa discussão de como deve se cobrar pelo fio tem ganhado bastante importância.
porque realmente agora o papel da distribuidora muda no setor elétrico, né? Então, na verdade, contra o serviço, contra esse novo papel da distribuidora, então a gente tem que pensar numa nova remuneração, mas que não pode ser prejudicando arbitrariamente a geração distribuída e atribuindo a ela a remuneração de encargos que não são referentes, né, às atividades que ela está exercendo. Pois é, Clarice, realmente até me assustou essa decisão da ANEEL, porque nós estamos num processo de incentivar este uso da geração fotovoltaica. E a própria Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica informou que menos de 0,5% da população brasileira, ou dos consumidores, enfim, possuem tecnologia fotovoltaica, ou seja, eu tenho muito espaço para resolver isso. Eu também vou colocar para você o seguinte, eu entendo que há muitos benefícios dessa geração distribuída solar fotovoltaica para os demais consumidores e até para a sociedade brasileira, porque vai postergar investimento em transmissão, distribuição e até redução de emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, isso está pegando também todos os consumidores. Então, esse entendimento, até de especialistas, já escutei isso, de que estou sendo prejudicado porque eu não posso colocar fotovoltaica no meu apartamento, no meu prédio e tal, e eu estou favorecendo os consumidores. Eu acho que é uma visão totalmente distorcida. Você não acha? Concordo sim, Renato, com você. Por que é distorcido? Porque, na verdade, a gente está só falando, olha, essa geração distribuída está aumentando o preço da tarifa de distribuição e tem os famosos que chama-se free riders, né? E aí que estão sendo até um pouco mais diabolizados ainda, porque os primeiros consumidores normalmente são os que têm renda mais elevada. Né? Então, ele está dizendo, a gente está subvencionando o rico. Mas não é essa a questão. A gente está falando numa introdução, né, de inovação, inclusive disruptiva, então tem que servir, ela segue aquela curva, né? Então, enquanto a gente ainda não realmente ancorou, né, a gente está querendo, e tudo isso é importante a gente colocar, o contexto continua sendo descarbonização. A gente está vivendo né, uma tragédia climática, a gente tem que lidar com ela. Então, você deveria buscar fontes mais descarbonizadas, né, e não penalizá-las antes que atinjam a sua maturidade. Mas, então, fechando esse pequeno parênteses, o que acontece, então? Então, realmente, localmente, talvez a geração distribuída esteja onerando os custos da distribuidora, que acabam sendo divididos para todos os seus consumidores, e isso, sim, é um subsídio cruzado, mas o que não está se contabilizando é que esses mesmos consumidores que estariam onerando nesse sentido estão aportando uma série de contribuições para todo o sistema elétrico brasileiro, inclusive os próprios consumidores da mesma zona de serviço da distribuição, que seriam quais? Né? Quando eu gero eletricidade na minha própria casa, já para começo de conversa, estamos aqui em novembro com bandeira vermelha, certo? Então, todo mundo que tem um painel instalado em casa está colaborando para segurar essa bandeira mais baixa, porque a gente não está puxando do reservatório, não está puxando da geração. Né? Então, se ele vai ser, vamos dizer, penalizado no sentido... Penalizado não, se ele tiver que remunerar aquilo que realmente ele está onerando a rede de distribuição, então o correto também é ele, então, receber por esse serviço que ele está proporcionando de adiamento de disparo de bandeira tarifária, de adiamento de investimento em transmissão, tá certo? Então, a ANEEL está tentando resolver um problema, né, de equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, mas fazendo um trabalho que não é correto, né, porque você tem que ver realmente qual é o valor real, então, dessa geração distribuída. E ela vai variar de acordo com o local e o tempo em que ela estiver sendo gerada. Então, é difícil a gente fazer isso, geração distribuída, porque realmente ela varia muito. E, do outro lado, você tem os custos da distribuidora, que atualmente a gente vai dizer que é mais ou menos 60% de custo variável, né, e uma estrutura tarifária de 40% custo fixo, mas, na realidade, quando você vai lá para a fatura, né, da eletricidade, né, é diferente da estrutura de custos. Então, na verdade, a parte fixa da tarifa da distribuidora está muito pequena para cobrir os reais custos do fixo. E o que ela está tendo hoje em dia de custo variável contra os 60%, vamos dizer, que figuram na tarifa, é da ordem tipo 90% dos gastos dela. Então, o que está se falando para a gente ir finalizando aqui, na verdade? Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai introduzir essa nova energia renovável e, então, como é que a gente vai fazer uma tarifa para ela. Então, a gente vai incluir o quê? Um sinal locacional, a gente vai incluir
um sinal de preço, né, para o horário da demanda, né? E aí essas tarifas realmente elas têm que ganhar muita granularidade, que é para a gente realmente entender como é que isso vai acontecer e tentar fazer isso da melhor forma possível, sem desincentivar uma fonte que a gente está querendo que entre mais pela urgência, né, do problema do clima, né, e tratando as coisas como elas realmente devem ser. A gente saber precificar corretamente. Não ficar vilanizando, dizendo que está onerando a distribuição, fazendo desse consumidor, que inclusive muitas vezes é um consumidor inovador, que tem preocupações ambientais e está sendo agora, de repente, vilanizado, né? Ele deve ser também valorizado porque economiza em transmissão e porque nos ajuda a segurar as bandeiras tarifárias, além de contribuir para a meta de descarbonização do setor. Pois é, nós estamos finalizando aqui o nosso podcast e realmente eu acho que é uma sinalização muito ruim essa, né? A própria Absolar tinha feito uma previsão, ou tem a previsão, mas eu acho que agora fica como tinha, que a energia solar deve crescer, ou deveria crescer 45%, 44% do Brasil em 2019, hein? Com grande impulso da geração distribuída. Agora, se eu tenho esta sinalização da agência reguladora desta nova regulação, eu acho que isto é um sinal muito ruim. Eu acho que esse assunto, Clarice, isso vai ainda demandar discussões, nós não sabemos ainda o resultado do que vai acontecer após a audiência pública, que terminou essa semana, e eu penso que muita água vai rolar nesse assunto. Eu agradeço, então, a você, Clarice, pela sua participação, também ao Guilherme, que nos dando apoio, e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Clarice. Obrigada, Renato. Um prazer.